Bom, gente, eu sou a Daniele, professora de matemática, e eu estou aqui para falar dessa sequência de vídeos que vai vir daqui a pouco, daqui um minutinho. Bom, eu resolvi algumas questões do OBMAP, da primeira fase de alguns anos atrás, questões da segunda fase de alguns anos anteriores, de níveis diferentes, porque eu acho que a melhor forma de você treinar para uma prova é, se existe provas anteriores do mesmo tipo, fazer isso. Na verdade, treinar matemática é fazer exercício. Não tem outro jeito, infelizmente. Você não consegue estudar matemática como você estudaria história, por exemplo, lendo simplesmente. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que você pause o vídeo na hora que aparecer o enunciado da questão. Que você tente fazer primeiro a questão sozinho. Principalmente, tente escrever a sua resposta. Então, primeira coisa, pausa o vídeo, levanta a bundinha da cadeira e vai pegar muito papel, uma borracha enorme e lápis. E deixa o apontador aí para você não levantar. Logicamente, faz uma pausinha de 1 em 1 hora, porque senão vai chegar no final da aula, você vai estar super estressado e isso não é interessante. Em toda prova que você for fazer, de tempo em tempo, dá uma espreguiçada, sabe? Sim. Porque se você fica muito tempo fixado, a sua mente vai cansar muito rápido e vai chegar no final da prova, você vai estar esgotado e o tico-teco não vai estar mais fazendo as ligações necessárias para que você resolva a questão. A prova da segunda fase do OBMAP, normalmente ela é composta por 6 questões, com ABC, ABCD, AB, depende do humor da pessoa que fez a prova. Normalmente, a última questão é a mais difícil. Então, ele começa com questões fáceis e vai dificultando o negócio, certo? Eles olham muito a escrita. Então, procura ser o mais claro, ter um português bom, assim, vamos dizer. Para que a pessoa que for ler a sua resposta, ela realmente te entenda. Quando eu era aluna, eu falo como medalhista do OBMAP, eu fazia as minhas provas a lápis. E depois eu passava a caneta. Quando não dava tempo de fazer tudo isso, eu ia escrevendo a caneta, mas sempre relendo o que eu estava escrevendo. Por quê? Porque se eu não estiver entendendo o que eu estou escrevendo, imagina quem for ler depois para corrigir. Mas o maior problema é que eu tenho que imaginar que quem está lendo aquilo ali não está com o meu raciocínio na mente. Aquela pessoa vai querer entender o que eu fiz. Então, logicamente, você não vai escrever um texto de 50 linhas, porque nem cabe. Mas, assim, tentar ser o mais objetivo possível e, ao mesmo tempo, explicar toda a sua linha de raciocínio, certo? Eu acho que é muito importante, eles avaliam muito isso. Não simplesmente, pá, lógico, tem questão que você só vai pôr a resposta que é muito retardada, que normalmente é a primeira. Se você não conseguir fazer a primeira, reza. Sim. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas não costumam ler e parar um pouquinho para raciocinar. A OBMAP, na verdade, todas as provas, elas têm uma lógica ali incluída. O OBMAP, por exemplo, todo ano faz uma questão com o número do ano. Tipo, esse ano provavelmente vai ter uma questão com 2016 lá. Tipo, e com Joãozinho. Ei, Joãozinho. Muitas pessoas querem te matar. E eu entendo elas. Já fui uma delas. Mas, bom, como eu estava dizendo, tenta fazer as questões. E aí, depois, se você não conseguir, assiste a resolução. Se você conseguir, confere, vê se o seu raciocínio está igual. Lembrando que matemática, pelo amor de Deus, existem várias formas de se resolver o mesmo problema. Então, você não... Nossa, ela começou diferente, eu vou apagar, jogar a folha fora. Não funciona assim. Funciona assim. Ah, ela teve um raciocínio diferente. Vamos ver se eu entendo o raciocínio dela? Ah, eu não entendi o raciocínio dela. Volta o vídeo. Ah, eu entendi o raciocínio dela. Legal, mas a gente chegou no mesmo resultado. Quer dizer que a minha forma de pensar e a forma dela pensar deu o mesmo resultado. Que gracinha. Porque pode acontecer de você ter um raciocínio diferente do meu, mas a resposta tá certa. Eu odeio quando eu vou corrigir alguma coisa na sala de aula
e eu começo um exercício diferente do que o aluno fez, o dele tá certo, e ele vai e apaga. Aí no final da explicação ele fala assim, nossa, o meu tava certo. Eu já mandei não corrigir as coisas junto comigo por conta disso. Mas tudo bem. Então, bons estudos. Lembrando que a segunda fase do BMEP é dia 10, no sábado. Tem que chegar pelo menos com meia hora de antecedência, principalmente se você não conhecer o local de prova, tá? Tem que levar o cartão, leva umas cositas de comer, porque é bom. Bebe muita água, mas não bebe água em excesso, também não ficar no banheiro de 5 segundos, né? Porque... Tenta não comer alimentos muito pesados antes, pra você não ficar com sonolência, aí você vai fazer a prova sim, entendeu? Aí não é legal, tá? E boa sorte. Bons estudos. Bom, também. pessoal, esse exercício é do BMEP de 2011, nível 2, questão 13 da primeira fase. Podemos montar paisagens colocando lado a lado em qualquer ordem os 5 quadros da figura. Trocando a ordem dos quadros uma vez por dia, por quanto tempo aproximadamente é possível evitar que uma mesma paisagem se repita? Bom, pessoal, para fazer esse exercício, a gente tem que primeiro observar que a linhagem aqui do quadro tá bonitinho, tá tudo na mesma linha aqui, tá vendo? Então, quando eu troco, eu vou ter a continuidade do rio e das planícies, né, bonitinho. E o que acontece? Eu tenho 5 quadros aqui. Eu posso colocar eles na ordem que eu quiser. Cada ordem vai ser um quadro totalmente diferente. Uma sequência de quadro que vai me dar um quadro totalmente diferente. Então, se eu tenho 5 quadros, eu tenho 5 fatorial de possibilidades de fazer isso. Acontece que eu quero saber quanto tempo eu vou ter quadros diferentes. Então, não é só 5 fatorial dias. Bom, logicamente isso não é uma semana, porque uma semana é 7 dias, tá? Então, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse fatorial aqui, ele representa a multiplicação do número por todos os seus antecessores até o número 1. Então, aqui vai dar 2, 6, 6 vezes 4, 24, e 24 vezes 5 vai dar 20, vão 2, 10, 12, 7 e 20. Então, já não é um mês, porque um mês é 30 dias. Não é 2 meses, porque 2 meses são 60 dias. Não é 6 meses, porque 6 meses são 180 dias. Então, é letra D de dado. Depois eu tenho esse outro exercício, esse é do nível 1, tá? Primeira fase. Maria faz uma lista de todos os números de 2 algarismos, usando somente os algarismos que aparecem no número 2015. Por exemplo, o número 20 e 22 estão na lista de Maria, mas o 02 não. Afinal, gente, 02 não é um número de 2 algarismos, porque eu posso escrever ele somente como 2. E aí ele é um número de 1 algarismo. 0 à esquerda aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então, olha só. Eu tenho 4 números. E eu tenho 2 posições. Só que para a primeira posição, eu só tenho 3 possibilidades. Porque o 0 ele não pode ocupar ela. Mas para a segunda posição, que é das unidades, eu posso pôr qualquer um deles. Então, eu tenho 4 opções. Se eu multiplicar, eu tenho 2 opções. Letra D de novo. Ó, estão gostando da letra D. Esse exercício aqui da BMEP de 2008, nível 1, questão número 18. Fábio tem 5 camisas, uma preta de mangas curtas, uma preta de mangas compridas, uma branca, uma azul e uma verde. 4 calças, uma marrom, uma preta, uma azul e uma verde. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir com uma camisa e uma calça de cores distintas? Então, olha só, para começar, vamos lá, ele tem 5 camisas, ele tem 2 camisas que são pretas. Na hora que você olha a calça, ele tem uma calça preta só, certo? Então, eu quero de cores distintas, correto? Então, eu tenho 2 opções de blusas pretas, e se eu tiro a calça preta, das 4 calças, ele só fica com 3. Vocês concordam com isso, né? Então, com a blusa preta, ele tem 6 possibilidades de se vestir. Tô tirando a blusa preta daqui. Depois, ele tem uma blusa branca.
mas ele não tem uma calça branca. Ele tem calça marrom, preta, azul e verde. Então, com a blusa branca, só tem uma blusa branca, ele tem 4 possibilidades de calça. 4 possibilidades de se vestir. Com uma blusa azul, ele tem uma calça azul. Então, uma blusa azul, eu só tenho 3 calças distintas que eu posso vestir, porque eu quero cores distintas. Então, minha calça azul não entra na conta. E ele tem uma blusa verde. E sobra também 3 calças, porque das 4 eu não posso vestir a verde. 3 aqui. Nós vamos somar isso. Opa. Então, aqui vai dar 10, mais 3, 13, mais 3, 16. Eu não sei se essa questão é uma questão de marcar. Ah, é. Só que essa é letra C. Não é letra D, né? Porque nós já fizemos 2 de letra D. Bom, esse outro exercício, aí o BMAP ama exercício desse jeito. Não sei o que o BMAP tem com cor, mas tudo bem. De quantas maneiras diferentes é possível pintar a figura, de modo que cada uma das regiões seja pintada com uma das cores, azul, verde ou preto, e que regiões cujas bordas possuem segmento comum não sejam pintadas com a mesma cor. Olha só, segmento comum é tipo, esse segmento aqui é comum com essa figura e essa figura e essa, certo? Eu gosto de começar esse tipo de exercício por aquela figura que buga sua mente, por aquela parte da figura. Tipo, nesse caso, é essa parte do meio aqui, porque ela vai estar junto com essa. Entendeu? Então, eu vou começar por ela. Então, eu tenho 3 opções de colorir ela. Mas aí, eu só tenho 2 opções de colorir essa de cima. Eu só tenho 2 opções de colorir essa daqui, 2 opções de colorir essa aqui e 2 de colorir essa aqui. Por quê? Na verdade, eu posso colorir as 4 da mesma cor, porque elas não têm segmentos em comum, certo? Então, por exemplo, eu posso pintar o meio de verde aqui e esses aqui de azul. Só que isso traz um bug pra mim, outro bug. Qual que é o bug? Se essas duas tiverem a mesma cor, eu tenho 2 opções para pintar esse negocinho aqui. Se essas duas tiverem cores diferentes, eu só tenho uma cor para pintar essa aqui, que é a mesma dessa daqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou apagar isso que eu fiz. E eu vou fazer essa questão agora de novo. Só que dessa vez, eu vou fazer essa questão com cores. Eu vou pegar as possibilidades que eu tenho e fazer uma de cada cor para multiplicação, tá? Então, olha só. Eu vou sempre começar com a do meio. 3 opções de pintar ela. Eu tenho 2 opções de pintar essa. Não interfere nas outras. Agora eu vou para a primeira possibilidade, que é, eu tenho essa e essa de mesma cor e essa de mesma cor também, certo? Então eu vou ter 2 possibilidades de escolher a primeira. E depois eu só vou ter uma de escolher essa e uma de escolher essa, porque eu quero essas 3 de mesma cor. Então, olha só. O que acontece? Eu vou ter, se essas 2 são de mesma cor, das 3 cores que eu tenho, eu já escolhi uma só. Então, eu tenho 2 possibilidades de pintar essa e 2 de pintar essa daqui. Certo? Beleza. Só que acontece que eu posso pegar e pintar ou essa aqui de cor diferente, ou essa aqui de cor diferente. Mas vamos começar com essa que eu fiz de azul. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Vezes 1, vezes 1, 12. 12, eu já vou fazer vezes 4 direto. 12 vezes 4, 48. Acontece o seguinte. Vamos meramente supor, vou de vermelho agora, que eu pinte só essa de cor diferente, essas 2 de mesma cor. Aí eu continuo tendo essa aqui de cor diferente, né? E aí, só que essa daqui vai passar a ter uma maneira só de ser pintada, tá? Por quê? Porque essa aqui vai ter uma cor e essa outra. Aí você fala assim, Dani, mas esse circulozinho amarelo não muda? Não muda. Por quê? Porque das 3 cores que eu tenho, eu já pintei uma aqui, eu já pintei outra aqui, e eu quero que essa aqui seja diferente dessas 2. Certo?
Então, é uma possibilidade só, porque eu tenho 3, já usei 2. Então, ficou uma só. Nesse caso, vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 1, vezes 1, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24. Acontece que eu posso fazer isso do lado direito e eu posso fazer isso do lado esquerdo, certo? Então, eu tenho 24, eu fiz do lado direito, agora eu tô fazendo do lado esquerdo. Então, esse tipo de questão é bom que você para pensar em todas as possibilidades que são possíveis. Deu pra entender, né? Tá. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer que vai mudar? Não. Então, ou eu pinto, eu posso pintar essas duas da mesma cor e essa não. Eu posso pintar essas duas de mesma cor e essa não. Eu posso pintar tudo da mesma cor e aí aqui fica coloridinho. Então, vamos somar. 8 mais 8, 16, vai 1. Aqui vai dar 9, B de bola, tá? Esse tipo de questão costuma cair bastante no BMEP, porque ela mexe um pouco até com o seu psicológico, né? Porque assim, você fica querendo saber se o negócio, como que é que funciona. Mas eu gosto muito particularmente, porque ela te instiga de certa forma a pensar. Bom, gente, nada melhor do que estudar por uma prova pelas provas anteriores. Então, a gente tá no nível 1 aqui da BMEP, tá? Essa prova você encontra no site da BMEP. Na sequência de quadros, essa aqui é do nível 1. Uma bolinha e um triângulo caminham no sentido horário pelas casas azuis. Então, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas azuis e o símbolo da BMEP na nona do meio. De um quadro para o seguinte, o triângulo passa de uma casa para a casa vizinha e a bolinha pula uma casa, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, a bolinha foi da primeira para a terceira e o triângulo foi da quarta para a quinta. E aí, ele vai fazendo assim, até que os dois se sobrepõem aqui e depois não se sobrepõem mais. E aí, ele faz até o quadro 5 e pede para que você desenhe o quadro 6 e o 7. Bom, eu gosto muito de sublinhar as coisas, sabe? Tipo, que é importante. Então, olha só. O triângulo é para uma casa vizinha. E a bolinha pula uma casa. Então, a bolinha, ela tá aqui. Ela vai pra cá. Bolinha aqui, depois bolinha aqui. O triângulo vai de um em um. Então, triângulo aqui, triângulo aqui. Beleza? Bom, aí nós fizemos a letra A, que foi tipo uma coisa muito boba. Aparentemente é uma coisa que ninguém ia... Uma coisa que ninguém ia errar, né? B, continuando a sequência... Qual é o número do primeiro quadro em que a bolinha e o triângulo estão na mesma posição do quadro 1? Bom, se você continuar aqui... Opa, o que eu tô fazendo? Se você continuar aqui, eu vou mudar de cor, por laranja. No próximo quadro, vai ficar assim. Vamos fingir que esse aqui é o quadro. Vamos raciocinar aqui. O triângulo vai vir pra cá, bolinha pra cá. Depois triângulo aqui, bolinha aqui. Que era a posição inicial, certo? Ó. Tcharam! Então, quadro 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós vamos numerar aqui. 7, 8 e 9. Você pode pôr isso como resposta aqui, certo? Então, a cada 9 movimentos, nós temos, né, a sequência original. E aí, depois, ele pede para desenhar a bolinha e o triângulo no quadro 2015. O BMEP tem uma coisa com o ano que eu ainda não entendi assim profundamente, mas eu acho interessante. Tipo, esse ano vai ter alguma coisa com a 2016. Preparem-se. Tchan, tchan, tchan. E ao mesmo tempo, a OBMEP ama coisas cíclicas.
Só que vamos raciocinar aqui com a tia Dani. Quadro 1, nono quadro. Certo? O que eu quero que você raciocine? Daqui até aqui eu tenho 8 quadros. Então, na verdade, ou se você quiser, daqui até aqui eu tenho 8 quadros. E eu começo outra sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2015 e dividir por 8. Tá? Quem já fez o curso do OBMAP sabe que isso aqui é divisão euclidiana, certo? O que acontece? Eu vou lidar só com o resto dessa divisão. Por isso que o curso do OBMAP é interessante, sabe? Se você não faz, procura o OBMAP da escola mais próximo de você, tá? Vou dividir por 8. Cabe 2 vezes, 16, sobra 4. Eu desço 1. O 8 dentro do 41 cabe 5 vezes, dá 40, sobra 1, desce o 15. Não cabe 2, vai caber uma só, certo? Lembrando que eu tô considerando da seguinte forma. Vamos terminar a divisão aqui, né, Dani? Sobrou 7. Então, olha só. Eu tô considerando, só pra você entender, da seguinte forma. Vamos voltar aqui. Quadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o nono eu tô considerando como quadro 1 de novo. Certo? Aí seria tipo assim, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entendeu? Então, se tivesse deixado o resto 1, seria o quadro 1. Tivesse deixado o resto 2, seria quadro 2. Até... Eu tô dividindo por 8, né? Yes. Até chegar no quadro resto 0, que seria o quadro 8, certo? Então, lá na divisão que eu fiz, deu resto 7. Quer dizer que eu tenho 251 sequências de 8 em 8 bonitinhas. E depois eu tenho uma que termina no quadro 7, certo? Eu não sei se deu pra você se compreender bonitinho, mas é o triângulozinho com a bolinha. Então, vai ficar assim. Triângulozinho aqui, bolinha aqui. Ixi, é isso mesmo. Ai, a memória não ajuda, sabe? Tá certo. Então, eu tenho um ciclo bonitinho, certo? Na verdade, aqui é muito interessante o seguinte. Se eu tivesse dividido por 8, tivesse dado divisão exata, significaria que eu teria sequências inteiras ali. Sequências inteiras como? Eu teria do quadro 1 ao 8, 200 e poucas sequências, terminando no quadro 8. Por isso que se o resto fosse 0, era o quadro 8. Esse raciocínio é muito importante, certo? Então, resto 1, quadro 1, resto 2, quadro 2, até resto 0, quadro 8. Bom, depois disso a gente tem a questão número 2. Em uma brincadeira, João e Maria retiram cartões numerados de 1 a 7, que estão sobre uma mesa, com as faces numeradas viradas para baixo. Quer dizer que eles não sabem que cartão é que cartão. Em cada rodada, João retira 3 cartões e Maria tira 2. Restando 2 cartões na mesa. Beleza. Depois de cada rodada, todos os cartões são embaralhados e devolvidos à mesa. Tá, até aí tudo bem. Então, vamos grifar as informações importantes. João, 3. Maria, 2. E eu tenho 7 cartões. Lembrando que eu tô rabiscando na prova, mas em teoria isso aqui é a resposta direto, viu? Na primeira rodada, João retirou um cartão com o número ímpar e 2 cartões com os números pares. Maria retirou 2 cartões com números ímpares. Explica por que a soma dos números dos cartões que sobraram na mesa é ímpar. Simples. Eu vou fazer essa daqui de um jeito um pouquinho mais detalhado. Vou numerar aqui. Eu peço até o 7. Dani tá fazendo coisa a mais.
olha só. Isso daqui você pode fazer um raciocínio menor e depois ampliar ele para um raciocínio maior. De 1 até 7, eu tenho 1, 2, 3 números pares. E 1, 2, 3, 4 números ímpares. A Maria retirou 2 cartões de números ímpares. Tanto faz quem são eles. E o João retirou 1 com número ímpar e 2 com números pares. Presta atenção, a gente tem uma coisa que chama paridade em matemática. Quando eu somo par com par, vai dar par. Quando eu somo par mais ímpar, dá ímpar. E quando eu somo ímpar mais ímpar, dá par. O problema é como você vai explicar isso. Obviamente que você vai justificar sobre um cartão par e um cartão ímpar e a soma tem que dar ímpar, beleza? Só que a gente pode explicar isso no modelo mais bonitinho. Eu tenho 3 cartões pares e 4 cartões ímpares. Logicamente você vai escrever isso na prova, porque a OBMEP ela gosta muito de como você escreve a matemática, certo? Aí o João veio e retirou um com número ímpar, 2 com números pares, sobrando um par e 3 ímpares na mesa. Nossa, mas eu tô falando, escrevendo tudo ao contrário hoje. Maria retirou 2 cartões com números ímpares. E aí, obviamente, sobrou um par e um ímpar. Acontece que todo número par é da forma 2K. E todo número ímpar é da forma 2P. O que está acontecendo? Jesus abençoa. Vou apagar aqui. 2Pzinho mais 1, tá? Onde K e P são números naturais, tá? Pertencente ao conjunto dos naturais. Nesse caso, eu estou considerando 0. Se eu não estivesse considerando 0, eu ia colocar P menos 1, 2P menos 1, tá? Mas eu gosto de soma, então vamos somar. Então, olha só. Quando eu somo 2K mais 2P, eu ponho 2 em evidência, fica K mais P dentro do parênteses. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Mais 1. Se K mais P eu trocar por uma letra J, vai ficar 2J mais 1. Então, isso aqui é da forma de um número ímpar. Então, obviamente, é ímpar. Então, eu expliquei no rigor matemático mais bonitinho. Tá? Na verdade, eu só falei, né? Eu não escrevi isso. Mas a OBMEP gostaria que você fizesse isso. Escrevesse de uma forma matemática mais, né, engajada. Bom, na letra B ele fala o seguinte: na segunda rodada, João observou que o produto dos números dos seus cartões era ímpar. Vamos lá. Raciocina comigo. Se eu faço o número par vezes o número par, dá par. Qualquer número par que você pensar vai dar par. Se você pega o número ímpar vezes o número par, vai dar par. E se você... Então, para dar ímpar, os 3 tem que ser ímpar, certo? Raciocínio simples. Então, olha só. Vamos escrever isso na linguagem matemática mais bonitinha. Se eu pego o número da forma 2P, que é um número par, vezes o número da forma 2P', isso tem um produto de 2 aqui em algum lugar. Então, ele tem que ser par. Se eu pego um 2P com 2K mais 1, esse 2 aqui faz com que ele seja par. Que eu faço a distributiva do P aqui, mas ele tem um fator 2. Quando eu fatorar ele, vai aparecer o 2 lá. E todo número que é divisível por 2, ele é par. Então, eu tenho que fazer um produto de um ímpar vezes um ímpar. Porque se eu pegar o número 2K mais 1 e multiplicar, vou fazer ele ao quadrado para ficar bonitinho. Que aí a gente faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse umzinho final aqui, porque esse número aqui é par, tem um fator 2, esse aqui também, mas esse aqui é ímpar.
tá? Ele vai fazer ele ser um número ímpar. Mas se você raciocinar aí qualquer dois números que você pegar, ímpar vezes ímpar, vai dar ímpar. Tá, então eu já sei que ele pegou 3 ímpar. Lembra quando a gente fez a listagem? Tinha 3 cartões pares e 4 cartões ímpares. Então, se o produto dos 3 é ímpar, ele tirou 3 ímpar. Você vai ter que explicar isso do seu jeito. Então, deu um ímpar, sobrou, e 3 pares. A dona Maria vai tirar 2 cartões. Se ela tirar 2 pares, quaisquer que sejam, o produto vai ser par. Se ela tirar um par e um ímpar, vai ser par também. Então, o produto dos 2 cartões de Maria tem que ser par. Independente se ela tire um par e um ímpar ou 2 pares, tá? Tô respondendo. Letra C. Na terceira rodada, João olhou seus 3 cartões e concluiu acertadamente que a soma dos números dos 2 cartões de Maria era par. Quais foram os cartões que João retirou? Explique sua resposta. Vamos voltar no negocinho do par e do ímpar, que se você não entendeu, é agora. Que a Maria só vai tirar 2 cartões. Para a soma da Maria ser par, ou ela tirou ímpar mais ímpar, ou ela tirou par mais par. Porque isso dá par, isso aqui também dá par. Vamos lembrar? Eu tenho 3 pares e 4 ímpares. Então, vamos lá. Eu tenho 3 pares e 4 ímpares. Então, olha só. Ele tirou 3 cartões. Para ele ter certeza absoluta que a Maria tirou 2 com soma par, ele deve ter tirado os 3 cartões pares. Por quê? Se ele tirou os 3 pares, só sobrou cartão ímpar para Maria. E aí, independente de quais 2 ela tirar, os 2 vão ser ímpar. E aí a soma, obviamente, tem que ser par. Vamos meramente supor que por algo do destino, o João tenha tirado 3 ímpares. Ia sobrar um ímpar. E aí vai que a Maria tirou justo esse ímpar que sobrou com um par. A soma de ímpar mais par tá ímpar. Então, para o João ter certeza absoluta, ele tem que ter tirado os 3 pares. E é isso que você vai escrever. Lembrando que, se o João tivesse tirado uma parte par e uma parte ímpar, ia sobrar os 2 cartões na mesa. E a Maria tinha uma probabilidade dela tirar um par e um ímpar. E aí, de novo, a soma seria ímpar.